Graça e paz em nome de Jesus, bom dia. Hoje é dia 8 de junho de 2020. Abra sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo 7, versículo 10, que diz o seguinte: Então Moisés e Arão se chegaram a Faraó e fizeram como o Senhor lhe ordenara. Lançou Arão o seu bordão diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ele se tornou em serpente. Eu quero falar para vocês dessa serpente que se transforma o cajado ali de Moisés. Veja bem, a serpente, ela tinha um simbolismo extremamente emblemático no Egito, tá? E não apenas em termos supersticiosos, mas também religiosos. Veja, a naja egípcia, né, ela provocava um grande temor, né, as pessoas tinham medo, temor no sentido de medo, tá? Um grande medo por causa da alta periculosidade dela, e talvez por isso mesmo ela tenha se tornado emblema na coroa de muitos faraós. Você pode olhar Tutancâmon ou entre outros, sempre, normalmente tinha uma serpente, uma naja na coroa deles, que é representada muitas vezes, se chama de serpente Ureus, né, Urius, que ela era identificada com a deusa Hadit. Agora, veja bem, o cajado de Moisés, para que serviu o cajado de Moisés? Ele usava o cajado, né, para conduzir as ovelhas. O cajado, ele tem um simbolismo de algo que trazia a bênção para dentro da casa dele, né? Trazia o sustento para a casa dele. Ele trabalhava, era um instrumento de trabalho de Moisés. E Deus vai usar o instrumento de trabalho dele, que trazia a bênção para a casa dele, para uma dos agires do Deus Todo-Poderoso para se apresentar diante de Faraó, vai ser transformar esse cajado numa serpente. Esse animal extremamente emblemático, simbólico para os egípcios. Lembra que eu falei que Deus vai falar na linguagem, né? Essa linguagem que o Senhor vai usar é tanto para aqueles que vão ser evangelizados, como para o inimigo também. Deus fala também na linguagem do inimigo para ele entender quem é que manda. Quem manda é o Deus Todo-Poderoso. Agora veja bem, a serpente vai ser anunciada várias vezes na Bíblia, né? Nós vemos que no Éden foi uma serpente de maneira muito astuta que vai enganar Eva. Agora prestem atenção em algo que eu achei bem interessante nessa passagem em si, do cajado se transformando em serpente. Vamos lá. O termo em hebraico mais utilizado para serpente é naash, né? Então você vai ver, se você der uma olhada nos originais em hebraico na Bíblia, naash é o termo mais utilizado para cobra. Porém, quando foi traduzida a Bíblia do grego, né, essa Septuaginta, quando ela foi traduzida, veja que o termo que foi utilizado não foi naash, que é o termo mais comum, mas foi usado tanim. E o que significa tanim? Tanim é cobra no sentido de também dragão. Vou explicar. Isso significa que ali aquela serpente, o cajado se transformou em dragão? Não. Se você for olhar lá em Apocalipse, no capítulo 12, versículo 9, vai falar o quê? Que o dragão é a antiga serpente lá do Éden, ok? E nós vemos em muitas ministrações falando, né? Essa serpente engordou tanto com os pecados da humanidade que se torna um dragão. Tá, e o que isso tem a ver com o cajado ali de Moisés? Por que o termo utilizado quando esse cajado se transformou em cobra não é naash, mas é tanim? Veja, havia uma luta cósmica ali. Quando esse cajado se transforma na tanim, né, que seria a cobra dragão, tá dizendo que a luta ali de Moisés e de Arão era muito maior, era uma luta cósmica entre o bem e o mal. Veja, ele não estava ali lutando contra o faraó, contra a pessoa de faraó, mas Moisés estava lutando contra o próprio inimigo de Deus, contra Satanás.
Então o Senhor vai se mover no Egito com aquelas pragas todas para destronar cada deus egípcio, ok? E o que isso é relevante para a sua vida? Eu quero que você entenda o seguinte: esses tempos que nós estamos vivendo são muito similares aos tempos que Moisés viveu lá no Egito. Então a nossa luta atualmente, né, que parece que nada está acontecendo, gente, há uma luta cósmica gigantesca que nós não temos proporção. A luta que está acontecendo nos ares é o Senhor Jesus vindo para, através do clamor da intercessão da igreja, destronar esses principados e potestades. É como se nós estivéssemos no Egito ainda, o Senhor nos guardando para que Ele trabalhe nessa luta cósmica para destronar todo o mal. É por isso que parece que você ora, parece que nada acontecendo, tá acontecendo muita coisa, muita coisa. Então o Senhor, ele está lutando contra coisas grandes, mas ele precisa da tua intercessão. Ele precisa que você se coloque na brecha, entronizando o Senhor dos Senhores, orando, louvando, adorando a Deus, para que o Senhor, assim como lá no Egito, venha para destronar todo principado e potestade que tem dominado as nações, que tem dominado a nossa cidade, que tem dominado o nosso país, tá? Então guarda bem isso. A serpente não foi uma cobrinha, era uma luta ali daqueles homens de Deus contra o próprio inimigo de Deus, que é Satanás. A nossa luta, Paulo vai falar, não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades. Eu não sei se essa mensagem ficou confusa, foi o que o Senhor colocou no meu coração, mas espero que possa abençoar a tua vida. Amém? Deus abençoe, se inscreve no meu canal, é Adriana Toniolo no YouTube e no Instagram. Um beijo, fica com Jesus.